Saudações de bom voo. Saudações de bom voo, e ele falou em português. É muito bom estar com vocês. Eu gostaria de estar com vocês na bela terra do Brasil, pessoalmente, e poder rever uma sensação real de conexão espiritual e emocional online. Todas essas palavras, o Dom Lawrence falou em português. E agora ele diz que depois de 25 anos vindo para o Brasil, esse é todo o português que eu falo. Me desculpem. É muito bom estar com vocês e eu gostaria de agradecer ao Valdir por essas boas-vindas tão gentis pela tradução, pela tradutora que vai ser vital neste dia, a Cristiana e o Sérgio, Leonardo, e o Leonardo é um companheiro muito próximo a mim, a gente se vê todos os dias, especialmente quando para a gente organizar esse retiro no Brasil. É maravilhoso encontrar vocês, mas a gente está se encontrando num período muito difícil para todos nós. A Covid nos lembrou que a dor e o sofrimento nos fazem uma família humana interconectada. Somos todos um. A mensagem disso não é apenas o sofrimento e a dor. A mensagem é que nós também podemos transmitir outros vírus uns para os outros. Vírus bons. A cura, vírus de cura, como o vírus da fé, da esperança e do amor, eles também são contagiosos. E o amor da sabedoria e a compaixão, todas essas coisas são contagiosas. E se a gente espalha tudo isso através da família humana, essa família humana vai se tornar mais saudável, mais íntegra e mais amável. E acho que todos nós aqui acreditamos nisso de alguma forma. Somos contemplativos. Eu não quero dizer para vocês o que fazer, mas eu gostaria de perguntar para vocês, pedir que vocês saibam quem vocês são e se deem conta de que vocês são contemplativos, porque o mundo precisa de contemplativos hoje mais do que nunca. Todos nós sabemos num momento muito crítico na nossa evolução politicamente, ambientalmente, socialmente, tem muita negação, muita confusão, muita corrupção, mas o contemplativo consegue ver através de todas essas coisas, e é isso que eu espero que hoje a gente possa compreender o que quer dizer ser contemplativo na nossa tradução, na nossa tradição. E eu espero que todos façamos isso hoje, não só no tempo que eu vou ter com vocês, mas o tempo que vocês vão passar juntos para contemplar, para compartilhar. Há um profundo compartilhamento que nós podemos trazer uns para os outros para poder respirar esse espírito de cura com todos nós. E a grande vacina, a gente espera que a vacina para o Covid esteja pronta logo, mas a grande vacina que a gente deve comunicar e injetar uns nos outros é o amor. Um dos grandes remédios naturais da humanidade é a meditação. Há uma conexão entre medicação e meditação, a primeira sílaba, med, que vem do grego e significa cuidado e atenção. É isso que nós esperamos quando vamos ao médico, quando vamos a um enfermeiro, uma enfermeira, a gente espera receber a sua atenção genuína e receber o cuidado e atenção deles. Então, a meditação é um tipo de atenção cuidadosa que nós damos a nós mesmos profundamente. Então, vamos começar refletindo sobre o que esse trabalho
curador da meditação faz? O que que a gente deixa para trás ao meditar? Por que que a gente para de parar nos nossos problemas, nossas doenças ou ansiedades, e, em vez disso, nós permitimos que a mente, não importa o quanto ela seja turbulenta e distraída, mas nós eh, permitimos que a mente entre na caverna do coração. Depois eu vou compartilhar alguns pensamentos sobre isso, vou falar falar de uma introdução sobre a meditação, que talvez alguns não conheçam. Depois nós vamos meditar juntos e depois eu vou compartilhar um pouco da sabedoria da tradição cristã sobre o significado da santidade ao encontrarmos a santidade do médico divino que nos traz o amor do Pai. Quando eu falo sobre a palavra meditação, eu sempre, em inglês, a gente tira a palavra meditação, que se a gente cortar a letra T de meditação, a gente tem mediação, que é estar juntos, mas há uma grande diferença entre mediação e meditação, nesse sentido. Na meditação, não tem nenhuma necessidade de mediação. Você não precisa passar através de alguém, você não precisa passar através de um mediador. Não é necessário ir para uma terceira parte, passar por uma terceira parte. Na verdade, na meditação, na oração do coração, a gente vai diretamente para a presença de Deus, sem pensar. E quando eu falo sobre a meditação, às vezes as pessoas religiosas se sentem escandalizadas quando eu falo que a oração é mais do que pensar em Deus e mais do que falar com Deus. Mas essa é a nossa tradição cristã, da essência da oração contemplativa, e os primeiros mestres de oração chamavam de oração pura, porque não tem nenhuma mediação, nada que está entre nós e Deus. Nós não mandamos a Deus esse sinal especial. Esse sinal, tipo, que a gente manda para Deus e depois ele volta para nós e temos que interpretá-lo. Não. Há uma presença imediata e direta, nós nos tornamos um com a realidade de Deus. E se nós somos um com a realidade de Deus, somos um com tudo. A realidade é tudo. Esta é a nossa vocação humana, é isso que todo ser humano é chamado a descobrir e a realizar. É a nossa tarefa básica como seres humanos, realizar o nosso potencial pleno para ser. Não apenas a consciência mental, o sucesso material, o prazer, mas ser. E ao experimentar essa unidade entre nós e Deus, nós realizamos esse potencial, nós nos tornamos pessoas íntegras e saudáveis. Nós temos uma capacidade para isso, para essa unidade, de ser um com a criação e com os outros. O mundo está muito dividido. Cada país no mundo, como vocês sabem, no Brasil, está muito dividido, muito cheio de conflitos. Nós não fomos criados para o conflito, não fomos criados para ser isolados, politicamente, religiosamente ou de nenhuma outra forma. Esse conflito cria uma oposição e polarização e lados opostos que não podem se dar, que não conseguem realizar a sua capacidade fundamental humana para a unidade. Toda energia vai para conflito, competição e até para a tentativa de destruir uns aos outros.
E essa é a solidão humana. Significa que não conseguimos entender os outros quando nós somos capturados por esse conflito de visão. Nós não conseguimos entendê-los e eles não conseguem nos entender. Mas na meditação, na oração profunda, nós ah, superamos essas barreiras da divisão. Nós podemos fazer isso, mas temos que fazê-lo no nosso coração antes de fazer isso na política ou em atividades externas. Temos que começar conosco mesmos e com o nosso coração. A transformação social, política, econômica e ecológica começa conosco. Não desmantelamos essas barreiras só falando ou pensando, mas ao entrar numa simplicidade completa. Na simplicidade, essa é uma outra palavra para unidade. A meditação é uma maneira como nos tornamos totalmente disponíveis e abertos ao dom da nossa própria criação. A meditação é a maneira como nós nos tornamos completamente disponíveis e abertos ao fato de que nós somos um dom para nós próprios e para o mundo. Aceitar a nós mesmos completamente é aquilo que é necessário. Por isso que quando nós nos sentamos para meditar, não fingimos ser bons meditantes, santos. Nós só nos aceitamos completamente como estamos naquele momento, da maneira que estamos. E depois, ao nos aceitar, com a autoaceitação, nós crescemos e nos tornamos disponíveis para Deus. E apenas se conseguirmos nos aceitar como somos verdadeiramente, é que podemos aceitar a Deus e saber que Deus nos aceita. Quando começamos a meditar, quanto menos nós pensamos em Deus, melhor. Eu espero que isso não choque vocês muito, porque as nossas ideias de Deus não podem estar atrapalhando essa experiência da oração do coração. Dissemos que nós precisamos estar presentes para Deus e abertos ao dom que Deus nos dá. Deus é o doador. Temos que estar disponíveis à maravilha da nossa própria existência. Nós não somos só problemas e doenças e pessoas pecadoras. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o primeiro passo na cura é estar conscientes da maravilha do nosso próprio ser, o que significa ser a pessoa única que cada um de nós é. É o silêncio que nos leva a essa abertura. A meditação é um caminho de silêncio. É por isso que nós abandonamos pensamentos, palavras e imaginação durante o período da meditação. É também por isso que a meditação é um caminho de fé, porque ela nos leva à experiência da fé. E a fé é o que nos conecta com o nosso próprio significado e valor. É na meditação que nós conheceremos quem nós somos e que nós estamos no amor, que estamos no amor de Deus e que o amor de Deus está em nós e, portanto, podemos estar uns com os outros no amor. E depois descobrimos essa certeza, é uma experiência, não um pensamento sobre o qual a gente discute. É uma certeza que não podemos colocar totalmente em palavras. Não é algo imaginário, não é uma fantasia, é uma experiência. É claro, nós não digo que a gente não deve pensar nunca, a gente está pensando agora, eu pensei para falar o que eu estou falando para vocês, pensar é importante, mas a não ser que nós estejamos em contato com essa experiência da realidade, e é sobre isso que a meditação trata, que é ser real,
A não ser que isso aconteça, nossos pensamentos todos nos deixarão perdidos, nos tirarão do prumo. A vida saudável não é só pensar o tempo todo no que estamos fazendo, mas ser um com aquilo que fazemos. E isso vai nos levar à unidade uns com os outros e à paz, à cura dos conflitos e divisões. Essa é a energia básica de tudo, a energia do amor. Todos somos chamados a essa experiência de unidade. Agora, então, é por isso que nós meditamos. A questão importante aqui é como meditar, e isso não vai levar muito tempo para explicar. Nessa tradição que vem para nós através que é uma tradição antiga cristã, muito antiga, nós vamos da mente para o coração. Isso significa que nós tiramos a atenção dos nossos pensamentos, nós abandonamos nossos pensamentos, até os bons pensamentos, e permitimos que o Espírito nos leve até o coração, aquilo que Jesus chama de o seu quarto interior. Ele, quando orardes, ele diz: vão até o seu quarto mais escondido, fechem a porta, e porque o Pai está nesse lugar misterioso e secreto. E é isso que fazemos quando meditamos. Como é que a gente abandona nossos pensamentos? Não é pensando, mas a gente faz isso ao tomar uma palavra curta, uma expressão curta, sagrada, um mantra, e nós repetimos essa palavra, a mesma palavra, continuamente, do início ao fim da meditação. É isso que nós tentamos fazer, e é claro que nós descobrimos que não é tão fácil fazer isso, porque a nossa mente está muito distraída, temos muitas ansiedades, preocupações, fantasias, as nossas mentes são muito hiperestimuladas hoje em dia, então não se surpreendam que vocês vão se distrair. É a condição humana, mas podemos curar isso. Podemos melhorar essa condição ao retornar para o mantra, como nós dizemos. Essa é a arte da meditação, e os primeiros cristãos chamavam isso de a arte das artes, a arte da oração, e a arte da atenção, dar a nossa atenção completa, indivisa, a essa palavra e retornar a essa palavra fielmente. Escolher a palavra é importante porque nós continuamos com a mesma palavra do começo ao fim da meditação e de um dia para outro. Nós podemos usar a palavra Jesus ou Abba, por exemplo, que são palavras sagradas da nossa tradição, mas o que eu recomendo é a palavra Maranata. Maranata. É uma palavra aramaica, a língua que Jesus falava, significa vem, Senhor. E se você escolher essa palavra, pronuncie como 4 sílabas, Maranata. Não visualize a palavra, mas soe a palavra, escute a palavra. É na escuta que nós fazemos essa jornada, é na escuta que nós nos tornamos silenciosos e é na escuta que encontramos a grande presença curadora no nosso coração. Então vamos meditar agora. Por um momento, use um momentinho para se sentar com a coluna ereta. Se você estiver numa cadeira, não se incline para trás, mas tente se sentar com a coluna ereta. Relaxe os ombros. Coloque as suas mãos no colo ou nos joelhos. E por um momento, conscientize-se da sua respiração. Quando você inspira o dom da vida. O dom da vida. Nosso ser é um dom, e como é um dom, nós não podemos possuí-lo, então você expira. Cada respiração é um grande ensinamento espiritual, então inspire e expire.
Dê a sua atenção apenas a esse ciclo da respiração. E você deu o primeiro passo agora para tirar a atenção dos seus pensamentos. Qualquer tipo de pensamento. Agora, suavemente, introduza a sua palavra, comece a ressoá-la interiormente no seu coração e na sua mente, sem mover os lábios. Diga a sua palavra suavemente, sem força, simplesmente como uma criança. E a diga com atenção. É a única coisa em que temos que prestar atenção durante o próximo período de meditação. Só temos que prestar atenção na nossa palavra e a retornar à nossa palavra. Quando você se distrair, não desanime, é só um sinal de que você é um ser humano como qualquer outro. E quando você se dá conta de que você deixou de falar a palavra, então suavemente abandone o pensamento que você tinha e volte à sua palavra. Maranatha. Maranatha. A maior parte das pessoas dizem o mantra no ritmo da respiração. Vocês podem, por exemplo, inspirar falando a palavra toda e expirar em silêncio, ou então, se é mais confortável, não importa, você pode dizer as duas primeiras sílabas ao inspirar e nata ao expirar, o que for mais confortável para você. Mas não se preocupem com como vocês fazem isso nesse momento. Façam isso de maneira simples, dê a sua atenção plena a esse trabalho, à obra da palavra, ao mantra. Vamos meditar agora. E Leonardo vai conduzir a nossa meditação. Faremos uma pequena leitura antes. A gente começa com uma oração e o Sérgio vai fazer uma leitura de John Main e a gente faz uma oração de abertura e começa a meditação. Ó Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sérgio, por favor. Sabemos, no nível mais profundo de nosso ser, que fomos feitos para a união, que nossa perfeição pode apenas ser encontrada na união. Isso significa que, se formos além de nós mesmos, devemos passar totalmente ao outro. Porém, para que esta união aconteça, é necessário fé, pois temos que nos abandonar e temos que ultrapassar num salto o que nos separa de nós mesmos e do outro. Repetindo quase tudo em nossa educação moderna, milita contra isso. É prudente? É possível? Essa não é uma maneira temerária de entender nossa própria vocação ou destino? Mais uma vez, o que sabemos é que há apenas o caminho. A meditação nos ensina, nos fortalece para o salto. Assim, quando o salto chega, dificilmente saberemos o que aconteceu. A meditação nos simplifica. A meditação gentilmente derrete
os obstáculos que nos impedem de pular. Derrete nossos medos e o faz de um modo inteiramente gentil e imperceptível. Pode nos parecer que não estamos progredindo. Pode nos parecer que estamos repetindo o mantra por semanas, meses, anos sem resultado. Quando pensar assim, lembre-se disto. Não é o seu caminho, é o caminho. A jornada onde estamos não é apenas nossa jornada, é a jornada. O caminho é Jesus. O caminho é verdade e vida. Pai Celeste, abri nossos corações para a silenciosa presença do Espírito de vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde o vosso amor é revelado a todos os que chamam. Maranata, vinde Senhor Jesus.
O auxílio divino permaneça sempre conosco, com os nossos irmãos e irmãs nos anjos. Thank you. Obrigado. Acredito que a meditação é um valor importante para o nosso mundo, porque vai nos ajudar a criar melhores contemplativos, pessoas de sabedoria, de tolerância, de gentileza, das quais o mundo precisa imensamente. Claro que eu não estou dizendo que a meditação vai resolver todos os seus problemas. Se você fez um teste positivo para a Covid e medita, depois da meditação você ainda vai estar com Covid. Mas eu acho que a maneira como você lida com essa notícia vai ser muito diferente. A meditação vai lhe permitir lidar com os problemas da vida sem medo, sem excesso de ansiedade ou raiva e aceitar o que é. E esse é o melhor fundamento para fazer a coisa certa do jeito certo. E para meditar nos ajuda muito se nós soubermos que pertencemos a uma tradição viva. A tradição é algo que é passado para frente por séculos e milênios e somos todos parte dessa tradição. Nós somos formados por ela e na nossa tradição cristã nós temos a mesma sabedoria, o mesmo dom da meditação, tenha ela sido bastante respeitada ou praticada quanto devia ou não. Mas ela está voltando, nós estamos descobrindo a obra do Espírito Santo, que está no coração e no centro da nossa fé e da nossa tradição cristã. Então, ajuda muito saber que nós pertencemos a uma tradição cristã, mística, teológica e contemplativa. Um dos meus mestres preferidos dentro dessa tradição é São Clemente de Alexandria, às vezes chamado também de o pai da teologia. Ele nasceu na Grécia no século II e no início da sua vida saiu para procurar mestres de sabedoria e no final das contas achou o seu lar em Alexandria, no norte do Egito, que era um dos grandes centros cosmopolitas e um centro econômico e espiritual do mundo naquela época. Por que eu gosto dele? Gosto dele porque, embora tenha sido há muito tempo, ele ensina de uma maneira muito contemporânea, cheia de frescor. Ele ensinou a fé cristã de uma maneira tão aberta e tão inclusiva, tão inteligente e culta, mas também muito próximo às coisas práticas da vida. Ele via o cristianismo não só como um sistema moral e de crenças ou como uma instituição, mas como um modo de vida, um modo de viver dia após dia para enriquecer a nossa vida com esse conhecimento, esse propósito e significado finais e ver a nossa vida como uma jornada espiritual. A nossa vida é uma jornada espiritual e para conseguir viver essa vida com
maior comprometimento possível é uma jornada. Ele falou sobre as coisas da vida do dia a dia, como fazer compras, como se vestir, falando das coisas do dia a dia da vida, que era um sinal de que ele entendia que a vida e a fé cristãs permeavam, como permeiam todos os aspectos da nossa vida moral, social, política e econômica. E ele acreditava que Cristo veio para completar a sabedoria cristã, não para competir. Alguns cristãos, muitos hoje em dia, acreditam que temos que rejeitar tudo o que para ser verdadeiros discípulos de Jesus. E não era isso que Jesus indicava, não é o que a tradição cristã católica indica. Deus se revelou de várias formas e em diferentes períodos da história, e cada uma dessas revelações ainda é válida da sua própria maneira. Por isso é que a Igreja Católica hoje em dia ensina que nós não rejeitamos nada que seja verdadeiro e santo em outras religiões. Então, Clemente de Alexandria era muito agudamente consciente disso, e ele via que Cristo, a visão dele era que Cristo completa todas essas revelações, todas essas fontes de sabedoria, mas não vinha para competir com eles. E essas são boas lições, bons exemplos para o nosso tempo, para a renovação da igreja. Clemente escreveu 3 grandes obras descrevendo 3 estágios da jornada cristã. O primeiro estágio é a transição do paganismo para a fé cristã, a conversão. A segunda fase é a educação, o desenvolvimento do novo cristão em sua nova forma de vida. E o terceiro estágio é o aprofundamento dessa fé, que nos traz a maturidade completa, plena em Cristo, como descreve São Paulo. É claro, se nascemos numa família cristã, se somos batizados quando ainda somos bebês ou crianças muito pequenas, todos esses estágios serão experimentados de maneira diferente. Se nós, no passado, as pessoas pediam para ser batizadas, era um grande passo, até hoje quando as pessoas adultas pedem para ser batizadas, mas eu acho que esses 3 estágios ainda se aplicam à nossa vida, mesmo que nós tenhamos nascido e crescido numa cultura ou numa família cristã. Temos que fazer a transição da mágica para a fé, é um movimento que vai do paganismo para a fé cristã. Em segundo lugar, temos que aprender o que é a nossa tradição, aprender o significado dos símbolos e dos rituais para não usarmos apenas de uma maneira mágica ou mecânica. E o terceiro estágio, ele diz que nós aprofundamos a nossa fé ao aprender a ser contemplativos, a chegar ao conhecimento e à sabedoria espirituais. Uma das maneiras de Clemente de descrever o Cristo era como um médico, um curador. É claro, há muitas histórias de cura nos evangelhos que reforçam essa ideia de Jesus como um curador, o Cristo como aquele que cura a humanidade. E é assim que Cristo, na verdade, se descreveu também. Em uma ocasião, quando ele foi criticado por passar tempo demais com os pecadores, ou seja, gente não respeitável, pessoas que não eram religiosamente respeitáveis, né? Os sacerdotes o criticaram e ele respondeu: não são os saudáveis que precisam de um médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os bons,
ao arrependimento, mas os pecadores. E ele disse em outra ocasião, eu não vim para julgar o mundo. Mesmo que as pessoas não escutam as suas palavras ou rejeitam suas palavras, ele não as rejeita. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Essa ideia de Cristo como médico, como curador e Cristo vindo para salvar o mundo é a mesma ideia, é o mesmo ponto. E é porque a palavra salvar, novamente eu espero que isso não seja muito difícil para a tradução, mas eu acho que é uma palavra em latim. A palavra para salvar, a palavra salvação, é uma palavra muito importante no vocabulário cristão e muito facilmente, muito frequentemente ela é mal interpretada. Mas o que é o interesse de hoje na saúde e na cura é o tema de hoje, então vamos explorar um pouco esse significado dessa palavra. A palavra sozo e salvação para cura e salvação para a integração é a mesma. Isso quer dizer bem-estar, preservação, estar são e salvo, como dizemos em inglês, e ser, e também em português, estar forte. Essas palavras têm significados que sugerem vigor, vitalidade e saúde. Isso não é muito frequentemente como os cristãos pensam em salvação. Nós pensamos em salvação de maneiras diferentes e nós comparamos as pessoas que foram salvas com aquelas que estão perdidas, as que vão para o céu ou as que vão para o inferno. Então, ser salvo seria como ser um membro de uma elite. Você passa pela imigração, você passa pela alfândega, você é colocado num bom assento do avião, é um membro com privilégios especiais. Isso não é significado de salvação. Se nós pensarmos em salvação dessa maneira, vamos nos sentir muito superiores, muito orgulhosos, muito snobs. Seremos cristãos snobs que desprezam ou hostilizam aqueles que não foram salvos. É muito importante que a gente examine bem essa palavra salvar e salvação. Não somos salvos às custas dos outros. Por exemplo, só tem lugar no céu para 144 mil pessoas, o resto, problema deles, eles vão todos embora, são mandados embora. Temos que mudar essa mentalidade. Quando nós a mudaremos ao ler, entender e compartilhar o Evangelho de uma perspectiva contemplativa, porque é assim que ele foi escrito, foi assim que as palavras eram expressas numa mente contemplativa. Jesus não era um moralista, ele não ficava apontando o dedo para as pessoas, dizendo você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não há praticamente nenhum ensinamento sobre sexualidade nos evangelhos. Não, ele não era um mestre moral dessa maneira. Claro, ele era uma pessoa moral, mas ele estava mais preocupado que nós cuidássemos dos pobres, que não fôssemos violentos uns com os outros, que as pessoas fossem tratadas com justiça e honestidade, em vez de entrar nos detalhezinhos da nossa vida sexual ou de outros aspectos da nossa vida.
E, assim mesmo, os cristãos hoje em dia têm uma reputação de serem obsessivamente moralistas, julgadores e condenadores e condenarem as outras pessoas por não obedecerem a essas regras morais. Mas não é o que vemos nos ensinamentos do Evangelho. Nós vemos o mestre de sabedoria, vemos Jesus como um contemplativo, falando a partir do coração, falando como um contemporâneo para os homens e mulheres do seu tempo que sofriam, que passavam por problemas, que estavam em busca, que não eram cuidados por suas autoridades religiosas e que experimentavam muitas dificuldades econômicas e políticas, porque a sua terra era ocupada por um poder estrangeiro. Então, nós vemos que ele estava muito presente no momento de sua época, mas o seu ensinamento vem desse poço eterno da sabedoria. Então, quando ele fala sobre salvar e curar e não julgar, é a partir dessa verdade da sua natureza que ele falava. Mas a outra, tem um entendimento fundamentalista que é tão comum hoje em dia sobre o cristianismo ser uma religião moralista que condena os outros e cria divisões entre os salvos e os condenados e até mesmo entre os membros de uma igreja só. Essa compreensão pode explicar muitas distorções do cristianismo hoje em dia, muitas corrupções do cristianismo. E eu receio que haja muitas formas corruptas de cristianismo entre nós, porque esses conceitos foram construídos sobre o medo e não sobre o amor. Esse teste é muito simples. A sua fé se baseia no amor, na inclusão, no perdão, na cura? Ou ele se baseia em julgamento e condenação? Sua fé se baseia na rejeição. Nós sentimos que a nós foi dado o dom do Espírito de Cristo, a graça significa dom, ou a gente sente que precisa merecer o dom da salvação? Não precisamos merecê-lo. Na verdade, nós precisamos apenas aceitá-lo e nos dar conta que é um dom. Ela é um dom. E como nos damos conta disso? Como é que nós vemos esta graça do Cristo? É a palavra que nós usamos sempre nas bênçãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra graça quer dizer um dom, um presente que é dado de graça. Não algo que você merece, mas que você simplesmente aceita. E quando nos damos conta disso, que está no coração do cristianismo, nós nos damos conta de que tudo que nós somos, que eu sou, que você é um dom. A nossa própria existência é um dom. Então, precisamos voltar ao primeiro dom, ao primeiro nível de dom, de doação, que é o nosso próprio ser. É por isso que a meditação e a prática da meditação nos fará agradecidos, mesmo com todos os problemas da vida, com Covid, com dificuldades, com problemas políticos, assim mesmo. Quando nós estamos em contato com essa fonte do nosso ser, que é isso que é o significado de coração, quando nós estamos em contato com esse dom, a gente não pode se sentir nada além de gratos. E isso cria uma visão completamente diferente da vida e do mundo. Tudo que Deus quer que nós façamos é aceitar o dom do nosso próprio ser. É exatamente como o John Main descreve a meditação, a maneira como nós aceitamos o dom do nosso ser. E é por isso que nós meditamos e é por isso que nós encontramos a meditação dentro da tradição cristã. Quando Jesus fala sobre oração, é exatamente isso que ele descreve.
Ele não fala que você precisa ir para a igreja dia tal e dia tal, falar tais orações, falar isso, deixar de fazer isso, dar dinheiro, não dá. Não, ele não dá nenhum desses tipos de regras ou regulamentos para nós. O que ele nos diz é: vá até o seu quarto mais escondido, não fale demais, porque Deus sabe do que vós precisais antes que vós os peçais. Ele diz: não vos preocupeis, deixar de lado as suas preocupações, as vossas preocupações. Então, quando vocês meditam, a gente medita em Bonbo, por exemplo, a gente tira os sapatos quando a gente entra no espaço da meditação, é um solo sagrado, então Moisés tirou os seus sapatos quando ele entrou na área da sarça ardente. Então, nós podemos deixar nossas preocupações e ansiedades com os nossos sapatos lá fora. Não é muito fácil, porque a gente traz a nossa mente junto com a gente para o espaço de meditação aqui em Bonvo. E é claro que todos nós descobrimos que todas as nossas ansiedades, nossas preocupações voltam quando a gente começa a meditar, mas o trabalho contínuo durante a meditação, de deixar todos esses pensamentos, ansiedades e preocupações de lado. A gente pode pegar eles de volta depois. Mas ele dizia também sobre a oração que era prestar atenção. Jesus dizia, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É uma linda afirmação do poder da atenção. O que nós fazemos na meditação é prestar atenção. A essência da oração é atenção. E pense como é importante a atenção para a cura. Se você vai a uma consulta médica, você vai em busca de auxílio médico, e se você vai falar com alguém sobre os seus problemas, o que você precisa, em primeiríssimo lugar, é da atenção da pessoa, do amigo, do terapeuta, do médico, da enfermeira, é da atenção que eles lhes darão, atenção pura. E você sente se eles estão realmente te escutando. E aí você começa já a se sentir melhor, mesmo que eles não tenham a cura instantânea ou a solução instantânea para os seus problemas, mas o fato de que você recebeu a atenção dessas pessoas é parte do processo de cura. Não é fácil acreditar nisso, não é fácil confiar. Para algumas pessoas, não é fácil nem mesmo admitir que nós precisamos de cura. Mas é claro, todos nós precisamos de cura, somos todos pecadores, todos somos perturbados de alguma forma, todos precisamos de cura. Clemente de Alexandria dizia também que precisamos curar aqueles padrões e hábitos que acumulamos ao longo do tempo. Dentro da tradição monástica daquela época, essas coisas eram chamadas de paixões, e as paixões, elas eram emoções perturbadas, instintos desordenados. Por exemplo, o instinto sexual é um instinto bom, não tem nada de errado com o sexo. Mas, se ele se torna perturbado, obcecado, compulsivo, desordenado, não saudável, ele vira luxúria e pode ser destrutivo, da mesma maneira que a comida. Nada de errado com comida, a gente gosta de comida, eu gosto de comida. Mas se nós usamos a comida de uma maneira errada e comemos para satisfazer um vazio espiritual, como fazemos com várias adicções, vários
várias dependências em várias áreas da nossa vida, se nós consumimos ou comemos dessa forma, ou consumimos outras coisas além da comida, isso também se torna uma paixão ou um problema. O nosso instinto natural para a comida se torna gula. E esse é o perigo da maior parte da nossa economia hoje em dia, que se baseia em criar uma necessidade compulsiva de consumir o tempo todo. É claro que nesse momento da pandemia, isso não fica tão óbvio e as nossas economias estão sofrendo por causa disso, justamente, porque não estamos gastando dinheiro e fazendo coisas que o mundo não precisa. Mas esse consumo é algo que teremos que enfrentar depois que a pandemia terminar. Vamos viver de uma forma diferente? Estamos aprendendo durante esses meses e talvez um outro ano que nós teremos que viver assim, como dizem algumas previsões. Vamos aprender durante os próximos meses como viver de uma maneira mais saudável? Vamos entender o que significa saúde, de fato, e o que a cura realmente significa e o que a nossa fé cristã nos ensina sobre a cura, nos abre ao poder da cura que está na presença de Deus dentro de nós. Esse é o desafio, o maior desafio que enfrentamos, eu acho. Depois da Covid, vamos tentar voltar para onde estávamos antes ou vamos, de fato, aprender uma lição e mudar, que vai ser uma lição difícil. Temos que aprender a viver de uma maneira diferente. De qualquer forma, Clemente de Alexandria disse que nós podíamos curar esses padrões ou hábitos de ganância, luxúria, ou as outras perturbações ou doenças da alma, como a ira. Muita gente tem um tipo de ira incontrolável que explode em violência, orgulho. A gente vê isso muitas vezes nas pessoas que estão em posições de poder, políticos ou outros. Eles se tornam quase como infectados pelo próprio ego e orgulho. Nós vemos, nesse momento, eles não conseguem admitir uma derrota, porque isso fere o seu orgulho de uma maneira muito dolorosa para eles. A cura dessas doenças mentais e espirituais é algo que vem através de uma mudança de mentalidade. Metanoia é a palavra que Jesus usa, que foi traduzida como arrependimento nos evangelhos. Mas não é simplesmente se sentir mal, ou pelo mal que fizemos, ou por nós mesmos, mas mudar toda a nossa perspectiva. Como vocês fazem com um celular, quando você tira uma foto e você pode mudar a lente. Você pode apontar para você, para fazer uma selfie, ou pode apontar para fora, para aquilo que está em frente de você. Essa é a metanoia. É tirar a atenção de nós mesmos e olhar para fora. Olhar para o que está à nossa frente. É isso que é a metanoia, olhar para a realidade e olhar. Esse olhar para a realidade nos dá uma nova maneira de ver e compreender. Não é um conhecimento intelectual, mas é uma sabedoria experiencial, ou um conhecimento espiritual. Então, Clemente diz que o grande poder de cura para o ser humano, para as nossas doenças, é o conhecimento espiritual, ou gnose, como ele a chama. Mas não é só para um grupo de elite, é para todos nós, é parte da nossa condição humana.
Então, Cristo é um mestre e um médico em uma única pessoa. O seu ensinamento é a sua o seu remédio. Quando nós vamos ao médico, a gente tem medo do médico? A gente devia sentir medo da médica, da enfermeira? Ou a gente acha que eles vão nos fazer algum mal, nos prejudicar, ou vão fazer a gente se sentir culpados por estar doentes, ou eles vão dar culpa, você não devia fazer isso ou aquilo. Se a gente encontrar um médico desse, ou uma médica desse jeito, a gente provavelmente tinha que mudar de profissional. Claro, a gente pode ficar nervoso ao ir ao médico para saber qual é o resultado do teste, ou quando a médica diz qual é a diagnóstico, você pode ficar com medo ou ficar nervoso com o tratamento que vai ter que enfrentar. Mas se confiamos na médica e nas pessoas, naqueles que nos ajudam na nossa cura, então não há medo. Onde está o medo? Fomos aceitos, fomos ajudados, fomos amados, estamos recebendo atenção. Dar atenção é dar amor a alguém. Nós nos sentimos já melhores, só de ver o médico. Mesmo que você não tenha sido curado, você se sente melhor, porque está na presença de um profissional bom, compassivo e habilidoso, nos livra de muito medo e ansiedade. A gente se dá conta de que pode ser curado, que podemos ficar melhores e a gente já se sente melhor. É assim que devemos imaginar o Cristo. Quando nós ouvimos essas palavras, nós ouvimos tantas vezes nos evangelhos. Ele vai salvar as pessoas de seus pecados. Salvai-nos, Senhor, estamos perecendo. Ou a mulher que chega e o toca na multidão e toca só a barra do seu manto. Eu vou ser curada, eu ficarei melhor. Jesus frequentemente diz para as pessoas, para aquelas que foram curadas através dele ou por ele, a tua fé te salvou. É assim que devemos interpretar essas palavras. Há 2 estágios da cura. O primeiro estágio é físico. Se você tem dor, por exemplo, se há um problema físico ou uma situação material que causa dor, devemos tentar removê-la ou reduzir a dor. Não tem nenhum motivo para sofrer de dor desnecessariamente. A segunda fase, de acordo com a ciência médica, hoje em dia a gente faz muitos milagres que não eram feitos antes, mas esse é o primeiro estágio da cura. O verdadeiro trabalho da cura é quando nós abordamos uma dor e um sofrimento mentais, o sofrimento que afeta tudo. Se você, toda pessoa, se você tem dor no seu dedo, é uma dor localizada. Mas o sofrimento é algo que afeta a pessoa inteira, física, mental e emocionalmente. E frequentemente com isso vem o medo da solidão e da rejeição às vezes, medo até que Deus nos rejeite. E as pessoas doentes muitas vezes sentem isso, tem esse sentido de exclusão, de isolamento. Vemos os milagres de cura de Jesus, a frequência em que acontece depois que ele cura essas pessoas fisicamente, então, mental, emocional, espiritualmente, humanamente, ele as devolve às comunidades às quais elas pertencem. Essa é a cura completa. Nós temos uma cura primeira, que é a cura do problema físico, e a cura completa que restaura
a integridade da pessoa. Não podemos meditar se nós praticarmos a corrupção. Se nós mentirmos como uma forma de vida. Se nós oprimimos as pessoas, se a gente as engana, se a gente mente para elas, eu acho que não é possível para nós nos sentarmos e meditar ao vivermos, quando nós vivemos dessa forma. Isso significa que a nossa vida moral tem que ser colocada em alguma forma melhor se a gente está vivendo uma vida muito ruim, fazendo coisas ruins. Obviamente, a gente precisa abordar esses problemas. Isso é como o estágio da cura física, como se fosse. Se a gente vive só para perseguir as ambições do ego, a gente precisa enfrentar tudo isso. É o primeiro estágio da cura. Precisamos abordar nossas falhas, os nossos pecados, a nossa corrupção. Temos que entender quais são essas doenças da mente e da alma e de onde elas vêm. Precisamos ter insights, descobertas, não apenas nos sentir culpados, envergonhados, ou querer nos punir, mas para entender o que acontece, ter a sabedoria que o Espírito nos dá para entender por que agimos da forma como agimos. Não quero dizer que a gente tenha que ser perfeito antes de meditar, isso é exatamente o contrário. O livro sobre meditação, chamado Meditação Cristã, chamado A Nuvem do Não Saber, diz que os pecadores são os melhores, se tornam os melhores contemplativos. Pensem nisso, os pecadores se tornam os melhores contemplativos. Esse é o próximo passo, de entrar naquele quarto interior de que Jesus fala, na prática contemplativa. Não temos que estar perfeitos, nem temos que ser santos para dar esse passo, apenas humildes, honestos conosco mesmos. Jesus diz que o publicano, lembram-se, daquele que ficou no fundo do templo, que sabia que era pecador, e ele dizia, eu não consigo nem rezar a ti, ó Senhor, pois não sou digno. Jesus o comparou com o sacerdote que entrou, o fariseu que entrou e falou palavras lindíssimas, foi lá para frente, perto do altar, e usou uma linguagem belíssima, mas ele disse que foi o publicano, o pecador, que voltou para casa conectado com Deus e não aquele sacerdote que estava tão cheio de si. É aí que eu acho que podemos ver o processo da cura acontecendo tanto física quanto espiritualmente. Em primeiro lugar, temos que abordar os problemas externos, a dor, por exemplo, ou o mau comportamento que estamos tendo na vida, e depois vamos para esse trabalho contemplativo, e é esse trabalho contemplativo que começa o processo da cura realmente, é aí que a gente chega à raiz. O livro A Nuvem do Não Saber diz também, esse trabalho da meditação seca a raiz de pecado dentro de nós, ou seja, vai exatamente na causa dos nossos problemas. E é por isso que a meditação nos muda ao longo do tempo, mas muito radicalmente, ela nos liberta de padrões de comportamento e de doença que não são saudáveis. E o grande medicamento que nós usamos, a medicina que usamos na meditação é a atenção. Ao dizer o mantra, nós focamos a nossa atenção, damos a nossa atenção. E permitimos que essa atenção pura abra os nossos corações e mentes à presença de Cristo, o curador, Cristo, o médico que está dentro de nós. Mas ele também, no trabalho
mas também está no trabalho, ele também está no trabalho de atenção que fazemos, porque ele é um mestre, um professor. Nós aprendemos a meditar, porque Cristo medita em nós, porque a mente de Cristo está dentro de nós. Ele nos ensina porque ele ora conosco e em nós. E é por isso que nós, como cristãos, podemos abordar a meditação com tanta confiança e com uma atitude tão positiva, porque, embora a meditação não seja fácil, temos um ótimo mestre que medita conosco e nos ajuda. Ele não está fazendo por nós, ele está fazendo conosco. Ele quer que nós nos tornemos saudáveis e íntegros como ele é. E a sua saúde, a sua santidade, a sua integridade é que são a nossa maior graça, o maior ativo que nos ajuda a entrar nessa experiência de aceitar o dom do nosso ser. É por isso que eu acho que podemos ver o Cristo como um mestre de humanidade e também como um curador da humanidade. Obrigada. Quero ver vocês mais tarde hoje, durante o dia de hoje.